Olá pessoal do Navegação Aérea Descomplicada, sejam bem-vindos de volta. O meu nome é Ivanelson Lobato, Eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada, 2 volumes, com tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. No vídeo de hoje, a gente vai bater um papo sobre procedimento de aproximação por instrumentos. E vamos mostrar que em uma carta a gente pode ter com um único procedimento, posso ter uma carta com 2 procedimentos. Então fica com a gente até o final desse vídeo que vai ser muito interessante. é assunto do livro Navegação Aérea Descomplicada, segunda parte. Vamos entender a diferença entre IAC e IAP. Observe que nessa imagem a gente tem 2 cartas. Na carta da esquerda eu tenho um único procedimento e na carta da direita a gente percebe que há 2 procedimentos. Como eu cheguei até essa conclusão? Observe aqui que na parte superior da carta, no título da carta, a gente percebe que só tem a inscrição ILS Kilo Pista 16, ou seja, só faz alusão a um único procedimento. Já na carta da direita, a gente tem ILS Whisky ou LOC Whisky da pista 16. Isso mostra pra gente que eu tenho a possibilidade de realizar um ou outro procedimento. Nesta carta eu tenho 2 procedimentos distintos. E onde está a previsão normativa para a gente ter 2 procedimentos em uma única carta? No item 85123 do volume 1 e no item 1494 do volume 2 do DOC 8168, a gente tem a previsão para múltiplos procedimentos em uma única carta. E o critério para a gente poder ter mais de um procedimento é este que está destacado aqui, que numa tradução livre diz que uma única carta pode apresentar mais de um procedimento de aproximação ao critério quando a aproximação intermediária, a aproximação final e o segmento de aproximação perdida forem idênticos. Então, nesta carta ILS Whisky ou LOC Whisky, bora dar um zoom aqui na vista em planta e no cabeçalho da carta, e a gente percebe que o critério é que a aproximação intermediária, o segmento que começa no fixo de aproximação intermediária e vai até o FAF, tanto este segmento quanto o segmento de aproximação final e o segmento de aproximação perdida, eles têm que ser idênticos para os 2 procedimentos, seja o procedimento ILS, seja o procedimento localizador. E, olhando na vista em planta, a gente não consegue perceber diferença entre esses 2 procedimentos. Essa identificação ela é ou no título da IAC ou na vista de perfil, que é o que a gente vai passar a observar agora. Então, aqui, na Pampulha, o procedimento localizador da pista 1 no 3. Aqui eu tenho um único procedimento, esta informação estaria no título da IAC, mas olhando aqui a vista de perfil e o quadro de mínimos deste procedimento, a gente percebe que a gente só tem um procedimento. Se houvesse mais de um procedimento, eu teria os mínimos de visibilidade e de RVR para este outro procedimento aqui. A gente percebe que ele só é autorizado para categorias Alfa, Bravo e Charlie, ele não é autorizado para aeronaves categoria Delta e Eco, e a gente tem a representação de um único procedimento, inclusive sem a possibilidade de procedimento para circular. Observe que esta carta traz informação de teto, mas a gente sabe que o teto já não é mais um critério para definir se um aeródromo está operando por instrumentos ou abaixo dos mínimos IFR. Então vamos desconsiderar essa informação de teto, que esta carta, quando for atualizada, já virá sem estes valores. Vamos observar o que acontece neste outro procedimento aqui, ILS Kilo Pista 16 de Confins. Aqui eu também tenho um único procedimento. Observe que é um procedimento ILS CAT1, aqui estão os valores, e eu não tenho a possibilidade de, por exemplo, um procedimento localizador
se em Confins o glide slope estiver fora de funcionamento, este procedimento não pode ser realizado, porque é imperioso que seja um procedimento ILS e para isso eu preciso do glide slope em funcionamento. Igualmente, a gente não tem aqui a possibilidade de procedimento para circular. Agora a gente tem, em Brasília, ILS X-Ray ou localizador X-Ray da pista 111 Romeo. Observe que agora a gente tem a indicação do procedimento CAT1 e tem também a informação do procedimento localizador, cada um deles com os seus mínimos. Uma observação: observe aqui na vista de perfil esta informação, 3747 pés. Esta informação é o valor da DA do procedimento CAT1, do procedimento ILS, e ele só está representado na vista de perfil porque eu só tenho um valor possível de altitude de decisão. Se eu tivesse mais de um valor de altitude de decisão, estes valores estariam representados nos quadros dos mínimos, mas nenhum deles apareceria na vista de perfil. Então, temos dois procedimentos, um procedimento de precisão, ILS CAT1, e um procedimento localizador. E aqui na vista de perfil, observe, esta trajetória ao longo do feixe do glide slope é a trajetória que mostra o ILS CAT1. Esta outra trajetória que mostra este segmento na horizontal, que a gente já estudou nos vídeos onde a gente fala a diferença entre DA e MDA, este segmento representa a altitude mínima de descida do procedimento localizador. Então, a gente tem duas representações do procedimento de aproximação perdida. Uma para o procedimento localizador e outra para o procedimento ILS. Este MAPT é para o procedimento localizador. Não existe MAPT para procedimento com DA. Nem o procedimento de precisão, nem um procedimento APV Baruvenave com navegação lateral e vertical apresentarão MAPT. Agora eu tenho a carta de Guarulhos, ILS Victor CAT 2 ou ILS Victor CAT 3 da pista 09 Romeo. Então eu tenho uma carta com dois procedimentos de precisão distintos. Nenhum deles é autorizado para aeronaves categoria Eco, mas eu continuo tendo dois procedimentos, embora na vista de perfil eu não consiga perceber a diferença entre eles. Observe que aqui a gente tem a informação da DA sem a representação do valor dela. Por que isto ocorre? Porque eu tenho dois valores distintos de DA dependendo do procedimento que está sendo realizado. Quando isto ocorre, tal como a gente falou no slide anterior, eu não tenho o valor da DA representado na vista de perfil. Ele só é representado no quadro com os mínimos. E como se trata de um procedimento CAT2 e um procedimento CAT3 alfa, eu tenho obrigatoriamente a figura do RA, do valor que o radioaltímetro vai retornar no momento em que a aeronave se encontrar na DA. Embora eu tenha uma única trajetória na vista de perfil, este ponto abaixo do qual a aeronave não pode descer sem a referência visual requerida, ele vai ser um ponto variável em função de a aeronave estar realizando o procedimento CAT2 ou CAT3 alfa. A DA do procedimento ela vai ser 50 pés menor se a aeronave estiver realizando o procedimento CAT3 alfa. Observe que nos mínimos meteorológicos aqui, este procedimento não pode ser realizado com referência à visibilidade. Eles só podem ser realizados se eu tiver RVR e ALS em funcionamento. Curiosidade é que este 175 de RVR já é o mínimo valor que eu posso ter para uma operação de precisão CAT3
alfa. Eu até poderia ter um valor menor de dA aqui, porque para o CAT 3 alfa, a dA pode ser menor do que 100 pés, podendo inclusive não existir. Então eu poderia ter uma dA aqui de até 2.451 pés, mas eu não poderia ter um valor menor do que 1,75 metros de RVR. E este procedimento não pode ser realizado se o ALS estiver inoperante. Nem o CAT 3 alfa, nem o CAT 2. Agora vamos apreciar um procedimento RNAV, onde a gente, mais uma vez, tem dois procedimentos na mesma carta. A gente tem um procedimento para a aeronave que só consegue fazer a navegação lateral. Este procedimento é um procedimento de não precisão, por isso ele apresenta MDA. A gente falou sobre isso lá no vídeo sobre classificação de procedimentos. Se você não assistiu aquele vídeo, a gente recomenda muito que se assista para entender a diferença entre um procedimento de precisão, procedimento de não precisão e um procedimento com guia vertical. Então aqui, o procedimento onde só existe a navegação lateral e aqui os mínimos para um procedimento com navegação lateral e navegação vertical. Observe que, como a gente está falando de um procedimento com guia vertical, aparece o elemento dA. Na vista de perfil, a gente tem as duas trajetórias distintas. Uma para o procedimento com guia vertical e outra para o procedimento de não precisão, onde o elemento MDA é observado. O MAPT para o procedimento de não precisão e procedimento com guia vertical não tem MAPT porque eles trazem a dA. Procedimento com dA não tem MAPT. O MAPT só vai aparecer em procedimentos de não precisão, seja ele convencional, seja ele RNAV, como é o caso deste procedimento LNAV, eu só vou ter MAPT para procedimentos de não precisão. Uma curiosidade, observe que neste procedimento de Guarulhos, a vista de perfil é representada com a trajetória descendente da esquerda para a direita e, neste procedimento de Varginha, a trajetória descendente é apresentada da direita para a esquerda. Qual é o critério para isso ser apresentado? Desta ou desta outra maneira? Observe que o rumo na aproximação final aqui é 0,95. Quando este valor estiver entre 0 e 179, a representação será com a descida da esquerda para a direita. Quando o rumo na aproximação final for um valor entre 180 e 359, a gente tem a representação com a descida da direita para a esquerda. E para saber mais, navegação aérea descomplicada, tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea, siga a gente nas redes sociais. E o recado de hoje, seguindo com persistência e dedicação, o sucesso é só uma questão de tempo. Deste autor que vos fala, até a próxima, um abraço.